Bom dia, terceira série, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a estática dos fluidos. Os fluidos na física são... Na física não, né? No geral, os fluidos são os líquidos e os gases. Então, a área da física que faz o estudo, né, dessas substâncias é a hidrostática. E agora a gente vai entrar nessa parte. Vocês já estudaram vários desses conceitos no conteúdo de química, tá? Mas agora a gente vai relembrá-los e ver a relação deles dentro da física, tá? Então aqui nós temos quatro grandezas, gente. Três grandezas, na verdade, né? A massa específica, o peso específico e a densidade. E nós vamos falar um pouquinho a respeito delas aqui nesse quadro. Esse quadrinho é um resumo, né, do que é mais importante, a definição, a fórmula, as unidades de cada uma delas. E a gente vai relembrar aqui um pouquinho agora. Então, a massa específica, gente, é a relação entre a massa e o volume de uma substância, tá? Ali ela está sendo definida pela letra Rho do alfabeto grego, que parece aquele Pzinho, né? Parece um P, mas normalmente ela é representada pela letra Mi. Aqui na apostila de vocês foi invertido, tá? Peso específico é representado por Rho e massa específica é representado por Mi. Ali foi invertido, mas na verdade não tem problema. Eles até falam nas orientações metodológicas da apostila que essa inversão é proposital, que é para vocês verem que não depende da letra, vocês têm que entender o que é a grandeza, tá? Massa específica é massa divididos por volume, e peso específico é o peso divididos pelo volume. Né? Então, o próprio nome já diz, indiferente da letra que a gente utiliza para representar essa grandeza, a gente tem que entender o que é a grandeza. Né? Então, a massa específica, ela está relacionada com a substância. Por que será que está escrito substância em negrito ali, gente? Porque se vocês forem olhar dentro desse nosso quadrinho, tanto a massa específica quanto a densidade, elas têm a mesma fórmula, olhem lá, é massa dividido por volume, tá vendo? Mas então o que será que difere a massa específica da densidade se para calcular as duas é a mesma coisa? Então observem que a massa específica está em negrito a palavra substância e densidade está em negrito a palavra corpo. O que é a diferença entre elas, gente? A massa específica é uma característica constante de uma substância. Então, é a massa divididos pelo volume e todos os objetos feitos de uma mesma substância vão ter sempre a mesma massa específica. Tá? Por exemplo, a massa específica do mercúrio é 13,6. Então, indiferente da quantidade de mercúrio que eu pego, a massa específica vai ser sempre 13,6. Tá? Por exemplo, a massa específica do ferro é 7,6. Se eu pegar uma bolinha de ferro, um cubo grande de ferro, qualquer objeto feito de ferro, a massa específica vai ser sempre 7,6 gramas por centímetro cúbico. Tá? Já a densidade, gente, ela é uma característica de um corpo. Que, por exemplo, assim, eu posso pegar uma bolinha maciça de ferro e uma bolinha oca. Será que a divisão ali da massa pelo volume vai ser a mesma para as duas? Não, porque a maciça vai ser mais pesada, ela vai ter uma massa maior, tá? Então, aí que entra a densidade. A densidade, em alguns casos, quando estou falando de uma substância maciça, sem misturas e quando ela não é oca, né? A densidade e a massa específica coincidem, elas são a mesma coisa. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um objeto oco ou de uma mistura de substâncias, aí eu já não tenho mais massa específica, eu tenho densidade. Tá? Então, a densidade é uma característica do corpo e a massa específica da substância com que o corpo é feito. Tá? Então, as unidades do sistema internacional para massa específica é quilograma por metro cúbico, para peso específico é newton por metro cúbico e para densidade também é quilograma por metro cúbico. Mas vocês vão ver, gente, para massa específica e densidade, que nós utilizamos muito a unidade usual, que é grama por centímetro cúbico. Então, é importante vocês anotarem aí do ladinho da apostila de vocês, que para transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000 o valor. E para transformar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000 o valor, tá? Essa é uma transformação que vocês vão utilizar bastante. Ali ainda na nossa tabelinha, nós temos densidade relativa e massa relativa. Então, sempre que eu falo entre massas ou densidades relativas entre dois corpos, gente, é que eu estou fazendo a comparação entre os dois.
Então, é só dividir a massa específica de um pelo outro ou a densidade de um pelo outro, tá? Eu vou descobrir quantas vezes a densidade de um é maior que a do outro ou quantas vezes a densidade de um é menor que a do outro, tá? Agora, nós vamos para a realização de alguns exercícios para vocês relembrarem a utilização das fórmulas, tá, gente? Eu quero que vocês peguem o revisional lá na página 12 e nós vamos fazer os exercícios 2, 3 e 4, que são exercícios relacionados à densidade, tá? Só uma coisa que nós não temos aqui na apostila, mas é importante vocês lembrarem. Quando eu estiver falando de mistura de substâncias, gente, densidade de misturas, se eu estiver misturando duas substâncias, para determinar a densidade, eu tenho que somar as massas, somar os volumes, para daí fazer a divisão, tá? Então, soma a massa de todas as substâncias e o volume de todas as substâncias para depois descobrir a densidade da mistura. Então, vamos lá para nossas atividades na página 12. Então, vamos lá para o nosso exercício número 2. Então, ó, o mercúrio é um metal que possui densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Esse é o D, tá? A nossa densidade em condições normais. Dessa forma, um volume de 1 litro, que equivale a 1 decímetro cúbico desse metal, tem uma massa de quantos quilogramas? Então, ó, como eu quero a massa em quilograma, o que a gente vai fazer? Transformar a densidade por quilograma por metro cúbico e transformar esse volume de decímetro cúbico para metro cúbico, tá? Deixar tudo no sistema internacional, porque aí eu vou descobrir a minha massa em quilogramas. Então, aqui, ó, gente, 1 decímetro cúbico. Para transformar para metro, eu preciso dividir por 1000, tá? Então, é 0,001, tá? E grama por centímetro cúbico, para transformar para quilograma por metro cúbico, eu multiplico por 1000. Então, a nossa densidade aqui vai ser 13.600, tá? Quilogramas por metro cúbico. Aí, na nossa fórmula aqui, densidade igual a massa sobre volume, para isolar a massa, que é o que eu quero descobrir, o volume passa para lá multiplicando, tá? Então, ó, fica densidade vezes volume. A densidade é 13.600 e o nosso volume é 0,001. Multiplicando um pelo outro aqui, gente, nós vamos obter 13,6 quilogramas, tá? Então, vocês marcam X na alternativa D. Essa é a resposta do nosso exercício 2. Agora, o exercício 3, nós temos aqui, ó, uma esfera oca de alumínio tem massa de 50 gramas e volume de 30 centímetros cúbicos. O volume da parte vazia é de 10 centímetros cúbicos. Então, qual que é a densidade da esfera? Ó, a densidade, gente, eu pego a massa total e divido pelo volume total. 50 divididos por 30, 1,7 gramas por centímetro cúbico, tá? Na verdade, aqui vai dar 1,666, aí a gente arredonda para 1,7. Aí agora, a massa específica do alumínio. A massa específica eu tenho que desconsiderar a parte oca, tá? Então, aqui, ó, se dos 30 centímetros cúbicos 10 equivalem à parte vazia, eu vou pegar só 20 centímetros cúbicos de volume, que é a parte maciça. Então, eu faço 50 divididos por 20. Aí, eu vou descobrir aqui que a massa específica é de 2,5 gramas por centímetro cúbico, tá? E esse é o valor constante para o alumínio. Todos os objetos de alumínio têm essa massa específica, mas eles podem ter densidades diferentes se eles forem ocos ou se tiver uma mistura das substâncias, tá? E agora, o nosso exercício 4, nós vamos analisar dois líquidos. São quimicamente inertes, então eu posso misturá-los, que eles não vão reagir um com o outro. São não miscíveis, ou seja, não se misturam. E as densidades são 2,80 gramas por centímetro cúbico e 1,60 gramas por centímetro cúbico. Eles são colocados no mesmo recipiente e o volume do líquido A é o dobro do volume do líquido B. Quero saber a densidade da mistura, tá? Então, ó, o volume A é o dobro do volume B. Isso foi dito no enunciado. Então, primeiro eu vou calcular a massa de cada um deles, gente, separado, para eu saber quanto de cada um eu estou misturando. Ó, a densidade do líquido A é 2,80, a massa eu não sei, e aqui eu vou usar volume A igual a 2 VB, tá? Então, eu fico com 5,60 VB. A densidade do líquido B é 1,60, a massa eu não sei e o volume é VB. Então, eu fico com 1,60 VB. Agora, para descobrir a densidade da mistura, ó, eu somo as massas e divido pela soma dos volumes. Então, a massa A é 5,60 VB. A massa B é 1,60 VB.
E a soma dos volumes aqui, ó, o volume A é 2VB e o volume B é VB. Então, 2 mais 1 fica 3VB. Aí eu posso simplificar aqui os volumes, ó, o de cima corta com o de baixo, somo 5,60 mais 1,60, que vai dar 7,20 e divido por 3. Então, eu vou ter uma resposta final aqui, que a densidade da mistura é 2,4 gramas por centímetro cúbico, tá? Se vocês não quisessem trabalhar com letras aqui, gente, vocês poderiam ter suposto valores, tá? Eu poderia ter dito lá que, digamos, o volume B era 1 centímetro cúbico e o A era 2 centímetros cúbicos, porque um é o dobro do outro. Daí eu substituiria na fórmula e eu não ia ficar com nenhuma incógnita aqui, tá? Mas resolvendo aqui, a gente ia descobrir a mesma resposta. Então, mandem lá a foto dos exercícios 2, 3 e 4, que são os exercícios que nós realizamos hoje, tá, gente? Sobre esse conteúdo. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Até a nossa próxima aula.